começar, então, o nosso trabalho aqui sobre dislexia, tá? Eu queria trazer um pouco dos objetivos da apresentação do TCC, né? Que é mostrar a nossa pesquisa bibliográfica, né? A respeito desse tema e os estudos realizados, né? Comunicando as nossas ideias de aprendizado, os conhecimentos adquiridos nesse estudo e a compreensão que a gente tem sobre o tema dislexia, tá? Então, como objetivo, a gente tem aqui compreender as necessidades e dificuldades das crianças com dislexia no ensino fundamental anos iniciais. E, a partir disso, buscar identificar condições de suporte adequado para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Para esse trabalho, através dessa pesquisa bibliográfica que eu falei, a gente estudou publicações de diversos autores, né, sobre esse tema, que eles trazem uma análise do processo de aprendizagem da leitura e da escrita nos anos iniciais do ensino fundamental e teorias para explicar as diversas formas que os sujeitos adquirem, armazenam e organizam os conhecimentos para desenvolver habilidades e competências ao longo da vida. Nesse contexto, então, como objetivo específico, a gente tem identificar as estratégias de ensino mais eficazes para atender as necessidades desses alunos, com as necessidades específicas desses alunos, né? E diante das percepções que a gente teve sobre dislexia, compreender as barreiras enfrentadas pelos indivíduos disléxicos nos anos iniciais do ensino fundamental, promovendo, assim, práticas inclusivas para ajudá-los a superar essas dificuldades. Além disso, promover a conscientização sobre dislexia entre professores, alunos e familiares, apresentando alternativas que possam ser aplicadas nas metodologias de ensino, de modo a desenvolver as potencialidades e mediar o processo de aquisição de leitura e escrita. Então, a dislexia é um transtorno de aprendizagem que afeta a habilidade das pessoas de leitura e escrita. Ela começa a aparecer em torno de 6 a 7 anos, no momento na fase de alfabetização da criança, porém ela não tem cura, então ela acompanha essa criança até a sua fase adulta, né? Pode ser causada por fatores genéticos, que é o mais frequente, é hereditário, vem de pai para filho, ou pode também ocorrer por fatores ambientais, né? Após exposição a toxinas durante a gravidez, o baixo peso ao nascer, falta de estímulo, né? E complicações no parto também pode acontecer, com menos frequência, né? Algumas características da dislexia são dificuldade na leitura, né? A criança apresenta uma leitura muito lenta, ela não consegue identificar os erros ortográficos, tem uma dificuldade de compreensão do texto, e aí pode desenvolver uma aversão à leitura, ela não gosta de leitura por conta disso, né? Por não compreender o que ela está lendo. Tem dificuldade na escrita, né? Não consegue organizar as ideias e colocar no papel. Ela comete erros de gramática, erros de pontuação. Ela tem dificuldade também fonológica, que é associar a fala com a escrita, então ela troca letras tanto na escrita quanto na fala. Ela pode omitir sílabas, erro de ortografia, novamente, nesse quesito ela apresenta, né? E outra dificuldade também de memória. Ela não consegue absorver informações curtas, instruções, então muitas vezes as pessoas que estão convivendo têm que repetir várias vezes para ela conseguir absorver aquela informação, né? E eu quero ressaltar aqui que a dislexia, ela não tem nada a ver com déficit de intelectual, né? Não está relacionada com falta de esforço do aluno, nem né? Problema de visão, né? Ela é um desarranjo neurológico mesmo, que é diagnosticado por psicólogos, psicopedagogos, neuropsicólogos, né? Tem um tratamento específico com essa equipe multiprofissional, então é importante o professor saber diferenciar os sintomas de dislexia com sintomas de dificuldade de leitura comum, para poder, o quanto antes, encaminhar esse aluno que tem dislexia para o tratamento adequado. Sobre avaliação e diagnóstico das crianças com dislexia, é importantíssimo um olhar treinado do profissional que vai avaliar essa criança. Os profissionais que devem avaliar a criança com características de dislexia para o ambiente escolar são psicólogos, psicopedagogos, neuropsicólogos, mas também é importante a avaliação médica. Essas crianças passam por entrevista e histórico clínico, avaliação cognitiva, avaliação de leitura e de escrita, avaliação fonológica, avaliação visual e auditiva,
observação da criança em sala de aula, triagem de fatores de risco, todos esses critérios associados ainda a critérios de exclusão. A criança pode desenvolver durante a vida dificuldade de audição, dificuldade de visão, e esses critérios devem ser excluídos do diagnóstico da criança para que ele seja laudado, então, como uma criança com dislexia, com dificuldade de aprendizagem específica. Existem testes específicos para essas avaliações e são que identificam a dislexia. A identificação da dislexia envolve uma variedade de testes, e eles são conduzidos por profissionais especializados. Essas avaliações abrangem e permitem a compreensão mais clara da dificuldade da leitura e da escrita da criança, e esses testes vão desde a habilidade da leitura, testes que avaliam as habilidades de velocidade da leitura, precisão de decodificação, compreensão da leitura, influência nas habilidades de identificação das palavras, enfim. Todos esses testes que a criança faz são testes focados no seu neurodesenvolvimento, para que essa criança tenha intervenções específicas de acordo com a sua qualificação, de acordo com a sua dificuldade. Os testes específicos para avaliação da dislexia podem incluir entrevistas com o indivíduo, com seus pais responsáveis, histórico clínico, observação, enfim. Todos esses recursos são usados para favorecer o desenvolvimento da criança dentro do espaço escolar. Nádia, seu microfone está fechado. Desculpa. Eu vou falar sobre impactos e consequências. A dislexia ela pode acarretar diversos impactos emocionais, sociais e educacionais. Pode variar dependendo da gravidade dessas dificuldades de leitura e escrita. Dos impactos emocionais, vem a baixa autoestima, principalmente quando essas crianças são comparadas com seus colegas, eles sentem vergonha, frustração e se sentem desvalorizadas. Ansiedade e estresse, eles são pressionados para acompanhar o ritmo da leitura, e isso pode gerar o medo e ansiedade, e muitas vezes também a desmotivação e até evasão escolar, por medo de participar de atividades, de ter que, às vezes, fazer alguma leitura em voz alta. Também temos os impactos sociais, dificuldades nos relacionamentos interpessoais, que afeta a comunicação e a interação social. Pode levar ao isolamento e a dificuldade de fazer amigos. O estigma e a falta de compreensão. Ele pode resultar nessa dificuldade de explicar suas atividades aos outros. Ele se sente mal compreendido. Às vezes as pessoas, né, não entendem o seu problema. E também tem os impactos educacionais. Essas crianças, eles têm o desempenho acadêmico prejudicado, devido à leitura, escrita e ortografia, compreensão de texto também. Essa criança, esse aluno, ele pode necessitar de adaptações e o apoio educacional específico. Ele tem necessidade de um suporte especializado. Ele pode exigir estratégias e recursos de ensino adaptados para ele aprender e se desenvolver melhor, né? Implementando planos de intervenção, uso de tecnologias, de aplicativos, um suporte especializado e com um apoio pedagógico adequado. É importante ele ter um apoio familiar também, de educadores e de seus colegas. Outro fator também são desafios profissionais. Depois eles acabam tendo limitações para escolher a sua carreira. Nessas atividades que demandam mais leitura, são menos acessíveis para eles.
Então, além disso, também eles precisam de uma adaptação no ambiente escolar. E de trabalho, né? Intervenção. Desculpa. Intervenção e tratamento. Existem várias abordagens de intervenção e tratamento que podem ser utilizadas na dislexia. É importante ressaltar que a escolha da abordagem dependerá das necessidades individuais de cada pessoa. Aqui nós vamos apresentar algumas das principais abordagens. Na intervenção multissensorial, nós temos dois métodos. O método Orton-Gillingham, que é um método baseado em instrução individualizada e multissensorial, que utiliza a associação de estímulos visuais, auditivos e táteis. Temos também o método multissensorial estruturado, Slingerland. Envolve o uso de materiais e atividades que estimulam diferentes sentidos, visando reforçar as conexões entre a fala, a escrita e a leitura. Na intervenção fonológica, nós temos dois métodos também, que é o treinamento fonológico, que visa desenvolver a consciência fonológica, ou seja, a capacidade de identificar, manipular e segmentar os sons da fala. E também tem o método de ensino estruturado de fonética, que ensina as correspondências entre os sons da fala e as letras, utilizando estratégias específicas para ajudar os indivíduos a decodificar e codificar palavras. Nós temos também a tecnologia assistiva, onde os métodos mais usados são os softwares de leitura e escrita, né, que nós temos uma grande variedade, e os corretores ortográficos e gramaticais. Também temos o suporte educacional individualizado, o apoio psicológico e emocional, que é extremamente fundamental nesses tratamentos, a conscientização e a compreensão da sociedade, dos educadores, de todas as pessoas ao redor, o ensino estruturado e diferenciado, né, que são planos que são feitos com multiprofissionais para poder atender melhor cada indivíduo, o desenvolvimento da consciência fonológica, né, que é o trabalho com a fonética, com a fono, o uso de recursos e tecnologias assistivas, que é utilizar recursos educacionais adaptados, como materiais impressos em fontes específicas, espaçamento ampliado e imagens ilustrativas, avaliação e acompanhamento contínuos, talvez esse seja um dos mais essenciais de todos, e o apoio emocional e o encorajamento constante, né? Então, sempre tem que ter um apoio e o encorajamento de todo mundo que está ao redor dessas pessoas que têm dislexia. Já na inclusão e no suporte da escola, o ambiente escolar ele precisa ser inclusivo. Ele precisa promover a conscientização sobre as crianças que apresentam a dislexia. Esse assunto ele precisa ser tratado em sala de aula para conscientização também dos colegas de classe e, inclusive, para os membros, né, da unidade escolar. Então, desde das inspetoras, dos pais de outros alunos. É importante ressaltar também que a estimulação da participação desses alunos com dislexia é imprescindível nesse processo de inclusão e também é uma forma da escola organizar e fazer com que ele participe de fato, que ele seja agente do seu aprendizado. Então, de que forma a gente pode fazer isso? Então, oferecendo oportunidades para ele se expressar as suas ideias de forma oral ou por meio de recursos visuais. Outro ponto muito importante na inclusão é a formação continuada dos professores. Quando a gente tem essa formação continuada do corpo docente, é muito importante porque o professor consegue detectar as dificuldades ainda no início e aí encaminhar esse aluno para uma equipe multidisciplinar, como foi falado anteriormente. Perspectivas. De acordo com o contexto histórico e considerando as perspectivas futuras para uma melhor compreensão dos aspectos neurobiológicos, cognitivos, genéticos envolvendo a condição que pode ser definida como distúrbio ou transtorno de aprendizagem na área da leitura, escrita e soletração, que é a dislexia, o distúrbio de maior incidência nas salas de aulas, né? É considerado um distúrbio de maior incidência.
Pesquisas realizadas em vários países mostram que de 5 a 17% da população mundial é disléxica. Esse percentual impulsiona, né, os estudos em busca de avanços na compreensão da perspectiva, desenvolvimento de técnicas, de aprimoramento no sistema de ensino. Irei citar alguns, né? Neurociência da dislexia, há estudos ligados à genética e hereditariedade, características cognitivas específicas, intervenções baseadas em evidências, integração de tecnologias assistivas, abordagem multidisciplinar. Esses são apenas alguns exemplos, né, dos avanços recentes na compreensão da dislexia. As pesquisas continuam a expandir nosso conhecimento sobre a condição, visando melhorar a estratégia de identificação, intervenção, suporte a indivíduos com dislexia, contribuindo para uma abordagem mais personalizada e efetiva. Em resumo, a sensibilização e o suporte contínuo, eles são essenciais para que as pessoas com dislexia sejam compreendidas, respeitadas e apoiadas em todas as áreas da vida. Ao promover uma sociedade inclusiva, oferecer recursos adequados e valorizar as habilidades individuais, estamos criando oportunidades igualitárias para que as pessoas alcancem seu pleno potencial e contribuam de forma significativa para o mundo ao seu redor, influenciando, portanto, na redução ou quebra dos estigmas, no fomento da educação, da inclusão educacional, fortalecendo a autoestima e a confiança, facilitando a descoberta de estratégias de enfrentamento, promovendo a participação plena na sociedade e também estimulando a pesquisa e a inovação. Concluindo, a dislexia é uma condição neurobiológica que afeta a habilidade de leitura e escrita dos indivíduos, mas não define sua inteligência ou capacidade de aprendizado. Durante essa apresentação, exploramos as principais características e sintomas da dislexia, diferenciando das dificuldades de leitura comum, discutimos os métodos e critérios utilizados para diagnosticar a dislexia, assim como os textos e avaliações envolvidos nesse processo. Analisamos os impactos emocionais, sociais e educacionais da dislexia, evidenciando os desafios enfrentados pelos indivíduos em diferentes áreas da vida, explorando as abordagens de intervenção e tratamento utilizadas, destacando a importância de estratégias educacionais e do suporte contínuo para auxiliar pessoas com dislexias. Discutimos também a importância da conscientização e formação de professores, né, ressaltando seu papel fundamental na identificação precoce, adaptação de prática de ensino, apoio emocional aos alunos com dislexia. Além disso, enfatizamos a necessidade de adaptação de recursos disponibilizados nas escolas para promover a inclusão desses alunos. Citamos algumas pesquisas recentes e avanços. Por fim, é crucial que continuemos a promover a conscientização, o apoio e pesquisa sobre a dislexia, para que todos os indivíduos com essa condição possam ter a oportunidade de desenvolver seu potencial máximo e serem reconhecidos por suas habilidades únicas. Juntos podemos construir uma sociedade mais inclusiva, na qual todas as pessoas tenham igualdade de oportunidades e sejam valorizadas independentemente de suas dificuldades de leitura e escrita. Agradeço a atenção e pela oportunidade de compartilhar informações sobre esse tema tão importante que é a dislexia. Até mais.